O ex-presidente Jair Bolsonaro estava de tornozeleira eletrônica. A rompeu, foi decretada sua prisão preventiva. Pouco depois, se publicou sua condenação à pena de mais de 20 anos de reclusão em regime fechado, inicialmente fechado. O que significa isso? Entenda um pouco mais sobre o caso. Olá, pessoal do Simplifica Direito. A gente tinha que falar sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a pegada do nosso programa é explicar as coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira clara, rápida e fácil, de fácil assimilação. O programa não tem qualquer conteúdo ideológico ou de militância político-partidária e, enfim, nós não entramos no mérito das causas políticas aqui. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro foi decretada porque ele teria violado as medidas cautelares que lhe foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes no processo criminal a que ele respondia. Medidas cautelares estas que estão previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal e que visam justamente evitar a prisão preventiva. Dentre elas, o monitoramento eletrônico. O presidente Jair Bolsonaro foi compelido a utilizar tornozeleira eletrônica e, além disso, ele era também monitorado fisicamente por policiais federais na sua residência. Isso para evitar o risco de quaisquer atitudes do réu Jair Bolsonaro no curso do processo que prejudicassem a instrução criminal, a colheita de provas em juízo, ou aviltassem, combalissem, prejudicassem a ordem pública no curso desse mesmo processo. Esse monitoramento eletrônico imposto pelo ministro Alexandre de Moraes teria sido violado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria danificado a tornozeleira eletrônica, segundo fontes ele confessadamente fez. Por conta desta ação, a medida cautelar menos gravosa, como a gente conhece no direito, lá do artigo 312 do CPP, do Código de Processo Penal, a medida cautelar menos gravosa foi revogada e, em troca dela, a medida mais gravosa, que é a prisão preventiva, foi decretada. Esse é o motivo da decretação, motivo jurídico, da decretação da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, observem que eu falei aqui que essas medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro o foram como paliativos que evitassem algum risco à segurança da colheita da prova no processo ou à segurança do processo ao longo e da sociedade ao longo da instrução, da colheita das provas. Este é um dos fundamentos da prisão preventiva. A prisão preventiva não é uma prisão em virtude de culpa formada. A prisão em virtude de culpa formada só ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá certo? O que acontece? Como o processo criminal no Brasil demora muito, há uma estimativa, há um cálculo, uma estatística de que processos criminais com réus soltos aguardando decisão de mérito, processos criminais demandam aproximadamente 7 anos para que sejam resolvidos. A sociedade, em determinados casos mais graves, mais clamorosos,
ficaria à mercê da impunidade, à mercê de uma insegurança jurídica, caso se aguardasse o trânsito em julgado da decisão terminativa, da decisão de mérito, em todos os casos, para se aplicar a letra da lei, para se aplicar a legislação. Nesses casos em que há risco de tumulto, risco de fuga de réu, risco de destruição de prova, a legislação permite, lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo indício de autoria e de materialidade, que são os resquícios físicos da prática do crime, nesses casos, a legislação prevê a possibilidade de decretação pelo juiz da prisão preventiva, que o próprio nome já diz, é para prevenir o risco à segurança pública, prevenir o risco de fuga, de não aplicação vindoura da lei penal, prevenir o risco de destruição, conspurcação da prova ao longo da instrução. Para que isso não ocorra com efeitos perniciosos para a paz pública, para que isso não ocorra deflagrando um estado de insegurança jurídica e de impunidade, a lei autoriza, nestas circunstâncias excepcionais, a decretação da prisão preventiva, que, para ser decretada também, o juiz que profira a decisão tem que explicar por que ele está optando pela medida cautelar mais gravosa, que é a prisão preventiva, ao invés de medidas cautelares menos gravosas, aquelas previstas no artigo 319 do CPP, diversas da prisão. Pessoal, muita gente pergunta se o périplo, né, se os percalços jurídicos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro terminaram. Ele está condenado mesmo a 20 e tantos anos de reclusão e acabou. Bem, tem uma outra prisão, além da prisão preventiva, que é a prisão em virtude da culpa formada, a prisão em virtude da sentença penal condenatória transitada em julgado. No momento da gravação deste programa, 2 de dezembro de 2025, não temos ainda trânsito em julgado condenando o presidente Jair Messias Bolsonaro em definitivo. Então a prisão dele ainda não é em virtude da culpa, ok? Se vier a se concretizar, por quê? Porque ingressaram com embargos infringentes. A defesa de Jair Bolsonaro ingressou com embargos infringentes, e com base em suposta omissão, obscuridade ou contradição da decisão condenatória, deseja a modificação, o efeito modificativo dela. Ok? Esses embargos infringentes estão pendentes de julgamento na data de hoje. Mas, a partir do momento que eventualmente se concretize a condenação, em definitivo, em que não caiba mais recurso desta condenação, acabou para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O trânsito em julgado da culpa em matéria penal é muito relativo. Através do voto condutor da ministra Carmen Lúcia, já se disse que não há trânsito em julgado que ratifique eventuais injustiças em detrimento da liberdade do cidadão. Note bem, eu não estou falando que houve justiça e injustiça, que a decisão condenatória do ex-presidente é ou não é injusta. Estou argumentando em tese que a ministra Carmen Lúcia, no julgamento antigo, já entendeu que, sendo decisão nula, condenatória nula, baseada em provas nulas, que tenha gerado alguma injustiça contra algum determinado réu, eventualmente injustamente condenado, esse trânsito em julgado não existe. E é possível o cancelamento, a anulação desta decisão condenatória. Qual seria o remédio processual para isso? Revisão criminal. A revisão criminal prevista no Código de Processo Penal alcança a todos os processos transitados em julgado
com base naqueles dispositivos elencados no Código de Processo Penal, dentre eles o surgimento de nova prova, a anulação da lei incriminatória, dentre alguns outros motivos, a nulidade na colheita da prova durante a instrução criminal no processo originário, várias determinantes previstas na legislação que autorizam, através da revisão criminal, o, entre aspas, cancelamento dessa condenação. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, já expliquei aqui, que é o caso concreto, que é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que isso poderá acontecer com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Estou explicando que o trânsito em julgado condenatório, a imutabilidade da condenação criminal é muito relativa, segundo a jurisprudência do próprio STF.